Pessoal, ganho de capital sempre é um tema muito polêmico, né? Gera muita dúvida. Sempre que o contribuinte compra ou vende, qualquer pessoa compra ou vende algum imóvel, veículo, qualquer tipo de bem, uma máquina, equipamento, qualquer tipo de investimento, né? Em termos de bens que a pessoa compra ou vende, vai fazer esse tipo de operação, ela sempre tem a dúvida, por quanto eu passo na escritura, por quanto eu passo no documento de compra e venda, no contrato, enfim, nos instrumentos legais, né? Qual o valor que eu me formo nessa questão, né? E a gente trouxe hoje aqui um resumo, né? Com os pontos aqui mais críticos, né? Mais importantes, para explicar para vocês, assim, de uma forma resumida, uma forma simples, com um vocabulário tranquilo, para que você entenda e possa aplicar isso sempre que você for fazer qualquer operação nesse sentido, tá? Então, assim, toda vez que a gente fala de ganho de capital, eu tinha uma moto, comprei uma moto por 10 mil reais e vendi ela por 15, 20, 30 mil reais. A pessoa já fica preocupada, já se descabela e fala, poxa, vou ter que pagar muito imposto de renda na hora de eu acertar a conta com o leão e tudo mais. Acontece, pessoal, que existem alguns casos de isenção, tá? Então, assim, não precisa ficar tão preocupado nesse sentido, porque há alguns casos de isenção. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Passar para vocês esses pontos para que você consiga se organizar, se planejar, né? Para que, claro que tem situações que não é possível fazer de outra forma, né? Mas tudo que for possível, que você consiga se planejar, organizar, fazer esse planejamento tributário da sua pessoa física e fazer da forma que consiga enquadrar nessas situações de isenção ou redução, né? Para que você faça algo consciente. E se realmente não for possível, né? Infelizmente vai ter que ser recolhido o imposto. Mas para que você faça de uma forma consciente, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, todo bem vendido até 35 mil reais, independente do valor de compra, ele é isento de ganho de capital, tá? Você possui o ganho, né? Claro que se você comprou por um valor menor e vendeu por 35, você auferiu um ganho. Mas esse ganho auferido ele é isento de tributação. Então, comprei um veículo por 20 mil reais, tabela FIP, correção pós-pandemia e tudo mais. Estou vendendo ele por 30 mil reais. Marcelo, tem algum problema? Tranquilo. Você tem que demonstrar isso no seu imposto de renda, mas é sem tributação de imposto, sem incidência de tributação, ok? Comprei uma moto por R$1.000, estou vendendo ela por 35, mesma situação, tá? Claro que não vai comprar uma moto por R$1.000, mas só para exemplificar isso, tá? Isso tanto para moto, terreno, carro. O terreno é mais difícil comprar nesse valor, né? Abaixo de 35, vender por 35, mas ainda assim, se acontecer, né? Enquadra nessa primeira regra. Aquisição de bens anteriores a 1969, tá? Todo bem adquirido antes de 69 também possui essa isenção, independente do valor de venda, ok? Então tem essa isenção. Aí, isso é uma parte das isenções. Agora, se você adquiriu o bem após 69 e até 88, ele é tributado, mas ele tem uma redução da base de cálculo, que é o que eu trouxe aqui pra gente. Então assim, como é essa redução da base de cálculo? Eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso tem que ser apurado no GCAP, né, que é o ganho de capital, é um programa paralelo ao imposto de renda, e tem as suas particularidades, né? Uma série de perguntas que é feito lá, então tem que ser estudado caso a caso. Mas se atenha a essa situação. Se for adquirido entre 70 e 88, você tem uma redução. Você vai pagar o imposto, mas ele é reduzido. Se você vender por um valor maior, porém, né, de 70 para cá, com certeza vai ser um valor maior. Então, há sim um imposto, mas ele é reduzido, tá? Então, isso te acalma um pouco. Agora, as outras situações, existe mais uma situação de isenção, que se você está vendendo o seu imóvel, isso aqui é específico para imóvel, né? Então, se você está vendendo o seu imóvel e ele é seu único imóvel, então, por exemplo, você tem só uma casa, sua casa de morada, que você realmente, né, só tem ela na sua declaração de imposto de renda, no seu rol de bens, só consta esse imóvel.
você pode vender ela por até 440 mil reais, que o imposto vai ser isento, tá? Então, ó, vamos lá. Lá atrás eu comprei essa casa por 150 mil reais, fiz algumas reformas, valorizou, cheguei no valor de 440 mil reais. Se eu não fiz nenhuma venda nesse sentido nos últimos 5 anos, eu tenho isenção do imposto. Então, esse benefício eu posso usar uma vez para cada 5 anos, tá? Fiz isso ano passado, vou fazer esse ano de novo, é tributado. E aí você vai ter que recolher o imposto. E um detalhe, tá? Que toda vez que gera imposto, você tem que recolher um mês à frente, tá? E não lá na declaração do seu imposto de renda. Então, se você deixar para recolher o imposto lá no final, né, lá na hora que você for apurar seu imposto de renda, for declarar para a Receita, o seu IR, você vai pagar com multa e juros. Então, ele é recolhido, ele é tributado, mas no mês da frente do ganho, e tem que apurar isso no GCAP, fazer todo um cálculo à parte e depois informar isso no seu imposto de renda, tá? Então é interessante, é importante essa situação de fazer o cálculo correto, recolher correto e informar de forma correta no seu imposto de renda para evitar qualquer malha fina depois, ok? Lembrando sempre que isso é uma vez a cada 5 anos, beleza? Se você tem mais de um imóvel e fez a venda e teve lucro nessa venda, então aí qualquer lucro, tá? Não tem limitação de valor. Eu tenho um imóvel por 150 mil, vendi esse imóvel por 300 mil. Se eu aplicar o total, aplicando o total e na construção ou na compra de um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, 6 meses, você também fica isento do imposto, tá? E se eu aplicar parte desse valor? Comprei uma casa por 150, vendi ela por 300, eu apliquei 250 mil na compra de um outro imóvel. Esses 50 mil você vai ser tributado, a alíquota de 15%, o valor residual, se você não aplicar ele até os 6 meses finais, tá? Então, essa regra é muito importante, é um detalhe importante aí que o pessoal tem que se atentar, ok? E esse benefício também é uma vez a cada 5 anos que a gente pode usar, né, usufruir desse benefício. Quando você faz a venda por intermédio de um corretor, a nota de corretagem desse serviço ela é abatida no seu ganho. Então vamos lá, ainda no exemplo da casa de 300 mil, comprei por 150, vendi por 300, tive 150 mil de lucro. Vamos supor que o corretor cobrou 10 mil de corretagem. Esses 10 mil ele pode abater do lucro, tá? do ganho de capital, né? Então, ao invés de você ter um ganho de 150 mil, você vai ter um ganho de 140 mil. Parece pouco, mas no final tudo te ajuda, ok? E agora, uma novidade que a gente teve nesse ano, durante a declaração do imposto de renda, a Receita Federal divulgou essa instrução normativa 2070 de 2022, que trata da quitação. Então, se eu vendia essa casa por 300 mil e eu tinha 50 mil financiado dela, eu posso abater o financiamento e aí aplicar o restante, tá? Então, tem essa possibilidade. Isso sempre foi discutido e agora foi normatizado nessa instrução pela Receita. Então, você pode usar para quitar a sua dívida, caso tenha, e o que sobrar, né, para adquirir um outro imóvel, construir, enfim, outro imóvel residencial, que aí você também vai ficar na situação de isenção. Beleza? Em resumo, assim, num vídeo bem rápido, né, bem direto, para que o pessoal não se estenda tanto, mas só para ter uma noção desses pontos mais importantes. Em resumo, é isso que você tem que ter sempre à mente quando você vai fazer qualquer compra ou venda, tá? O detalhe maior é que, assim, toda vez que você compra um imóvel, é importante, a gente recomenda que você passe pelo valor realmente do negócio, tá? Porém, né, tem algumas situações, às vezes a pessoa não tem caixa no imposto de renda, que a gente vai tratar isso num vídeo separado depois, que é um assunto bem detalhado também. Ou por qualquer outro motivo, às vezes a pessoa que está te vendendo não quer cair em qualquer dessas regras e às vezes te empurra por um valor mais baixo na escritura e você de repente aceita, você fica com esse problema na hora da venda, tá? Então é muito importante você ter isso tudo claro, ok,
De repente, na negociação, você consegue algo mais benéfico para conseguir ajudar outra pessoa a sair dessa situação. Só que sempre tenha em mente que o problema vai ficar para você depois, tá? Então, assim, ó, ok, se você assumir esse risco, beleza, né? Assumir esse problema, beleza. Só que pelo menos faça de forma consciente. Então, essa é a ideia do vídeo, tá? Para o pessoal ter essa clareza do que é o ganho de capital na pessoa física, ok? E um detalhe importante aqui, que talvez dá até para a gente usar isso como uma parte interessante do nosso planejamento tributário, que é todo esse ganho ele é apurado por contribuinte, tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, aqui na questão da venda dos bens até 35 mil reais. Por exemplo, se você for comprar um carro por 50 mil reais e você sabe que esse carro vai valorizar, que ele vem ou vale um pouco mais, você está passando ele no recibo por um pouco menos, né, por 30 mil reais, 50 mil reais, por exemplo. Vamos imaginar que o carro é 50, você está passando ele por 50 mil e o valor de mercado dele é 70 mil. Na hora que você for fazer a venda, você vai ter um lucro de 20 mil reais, né? Então, é importante você saber dessa situação que o ganho é por contribuinte, porque se você passar o carro no nome de duas pessoas, por exemplo, é uma sugestão, tá? Não que isso seja um planejamento que você deve seguir, mas só a título de exemplificação. Cada pessoa pode vender até 35 mil a sua parte, que vai estar isento do ganho de capital. Então você pode passar esse veículo por 70 mil reais, 35 para cada um, e tá tudo ok, entendeu? Então essa é uma situação importante que a gente tem que ter em vista, né? E sempre se planejar da melhor forma. Então assim, você conhecendo todos esses pontos, você pode se programar, né? De repente a minha casa hoje vale 300 mil reais e na escritura ela está por 100 mil reais, eu não averbei essa casa ainda, ela está no terreno e eu tenho ideia de vender ela daqui 1 ano, 2 anos. Então se organiza, se você tiver caixa no seu imposto de renda, você tem a possibilidade de ir pegando notas, né? E tentar regularizar uma coisa que você não regularizou lá atrás, tá? Claro que isso tudo tem que ser feito com a ajuda de um profissional, né? Te orientar da melhor forma possível, não vá sair fazendo sem orientação nenhuma, que também você pode cair em outros problemas, tá? Mas a ideia do vídeo em si não é te dar uma receita padrão, ó, faça assim que você não vai ter imposto. E a ideia também do vídeo nem é te deixar sem imposto, tá? Te isentar do imposto. É só te explicar quais são as situações e te nortear para sempre que você for fazer um ganho, uma compra, uma venda, você ter isso claro, né, definido. E se ainda assim tiver que cair em alguma situação dessa, mas que pelo menos seja consciente, planejado, e aí tudo fica mais fácil. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.